Bom, pessoal, continuando aqui nossa análisezinha do livro de Isaías, tá? Lembrando, quem puder dar um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o engajamento, ativa o sininho. Quem quiser sair do canal, saia, tá? Não precisa ficar avisando, tá? Eu não vou me deprimir por isso. Recomendo até o canal do Malafaia, vão lá, pessoal. Ontem, inclusive, ele fez um vídeo muito interessante, né? Dizendo que ele é contra as armas e continua bolsonarista. Vai bugar a mente de muitos seguidores dele. Vão lá. Bom, agora, continuando aqui nossa análise, nós já estamos no capítulo 31. Lembrando que eu só vou até o capítulo 39, tá? Estou pincelando só aquilo que é interessante, porque do capítulo 40 em diante de Isaías já é um outro período e é um outro autor. Aí sim nós vamos entrar no judaísmo pós-Babilônia, tá? Então vamos lá. Aqui nós vemos novamente uma preocupação com o Egito, né? Como eu falei sempre, a Bíblia tem um lado político por trás também. Aqui Deus está condenando as pessoas que buscam socorro no Egito. Que fala assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos. Então o que ele está dizendo? As pessoas estavam pedindo socorro para o Egito, porque o Egito tinha muitos carros, né? Carros de ferro, essas coisas. E nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Então aqui Deus está criticando o povo, provavelmente o rei, né, de Judá, porque ele estava supostamente pedindo auxílio ao Egito. Em vez de confiar em Deus, que Deus poderia livrar ele estava pedindo ajuda ao Egito, porque o Egito tinha cavalos e cavaleiros. Só que tem um detalhe: o rei aqui não estaria errado, porque segundo a própria Bíblia, aqui em Juízes, Deus ele não pode combater com quem teria cavalos. Aqui, ó. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então aqui a própria Bíblia informa que se aqueles moradores tivessem um poder bélico maior, Deus não podia fazer nada. Então por isso que o rei supostamente estaria pedindo ajuda ao Egito. E até é engraçado, né, que alguns versículos para frente ele fala assim, ó: porque os egípcios são homens e não Deus. Então, quer dizer, Deus é mais poderoso que os egípcios. Ué, se Deus é mais poderoso que os egípcios, por que aqui ele não expulsou os moradores do vale só porque eles tinham carros de ferro? Então fica meio controverso isso. Ó, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Quer dizer que o próprio Deus ia destruir os egípcios. Aí aqui no capítulo 31, no versículo 6, ele diz assim, ó: convertei-vos, pois aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, Deus. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. Então é curioso, né? Mais uma repeteco disso daqui, né? Mostrando que eles tinham realmente ídolos de prata, ídolos de ouro, né? Então é um momento de um culto híbrido que Isaías está mencionando aqui, que nem nós vimos no vídeo de Reis. Aí aqui ele fala assim, ó: ao vil, né, pessoa vil, maléfica, nunca mais se chamará liberal. Aqui também pode ser generoso, tá, o termo em hebraico, tá? Então ao vil não se chamará mais liberal. Por quê? Porque se é uma pessoa vil, malévola, essa pessoa não é um liberal de Araque. E é muito comum, né? É até curioso, né, que no Brasil atualmente a gente tem isso também, né? Muitos liberais por aí que são pessoas vis, né, pessoas más. Aqui nesse contexto aqui de Isaías, só para situar um pouquinho vocês, aqui ele está falando de avareza, tá? E do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o vil fala obscenidade. O que é obscenidade, pessoal? É palavrão, coisas obscenas, palavras torpes. Palavras tipo assim, por exemplo, ela quer dar o furo. Isso são obscenidades. Então uma pessoa vil fala obscenidade, segundo aqui o autor de Isaías, tá? Só lembrando as pessoas que vão xingar nos comentários, eu não escrevi a Bíblia, tá? Quem não gostou vai reclamar com o autor da Bíblia. Mas o texto da Bíblia de vocês está dizendo isso, é que uma pessoa vil fala obscenidade. E o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor. Então a pessoa vil, nós descobrimos aqui pela Bíblia, que ela fala coisas obscenas e ela mente contra o próprio Senhor. Como por exemplo, vamos supor que uma pessoa diga que o Senhor compraria armas. Um exemplo hipotético. Seria uma mentira contra o Senhor. Para deixar vazia a alma do faminto. Tipo uma pessoa que, por exemplo, deixa os preços lá nas alturas e não faz repasse para merenda escolar, deixa as criancinhas passando fome nas creches, enfim. Deixa vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Aqui me chamou a atenção
que o autor ele usa o termo bebida em vez de água, né? Achei curioso isso aqui. Enfim, aqui ele está descendo a lenha nos avarentos que são vios, não são liberais, falam obscenidades, são hipócritas, mentem contra o Senhor e deixam vazia a alma do pobre e do faminto, tá? São pessoas avarentas. Com certeza ele está se referindo aos sacerdotes da época, né? Que em vez de cuidar da viúva, da criança, do pobre, eles deveriam cuidar só de si mesmo. Aqui ele fala o seguinte: as estradas estão desoladas, cessou o que passava pela vereda, ele rompeu a aliança. Então, como ele diz aqui que ele rompeu a aliança, a gente entende que esse oráculo seria para o povo judeu, que era com quem Deus tinha uma aliança, correto? Correto. Desprezou as cidades e já não faz caso dos homens. A terra geme e pranteia. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto. E Bazã e Carmelo foram sacudidos. Então eu achei curioso que aqui ele menciona outros lugares, como por exemplo o Líbano. Só que o Líbano aqui, ó, esse paizinho aqui é o norte de Israel, cuja capital é Beirute. Aqui, ó, Israel aqui embaixo. Mas só que aqui ele coloca no mesmo contexto, né? Dá a impressão que ele está lançando um oráculo contra Israel, mas ele coloca ali no mesmo balaio o Líbano. Então fica uma coisa curiosa, né? Deus tinha também aliança com o Líbano? Será que era a mesma divindade que os libaneses seguiam naquela época? Era o mesmo Deus de Israel? Porque aqui ele está falando tanto de Israel, né, que ele fala da aliança, como ele está falando desses lugares aqui, ó, que já não pertencem a Israel. Nem ao Israel moderno, nem ao Israel bíblico. Então ficou meio confuso isso aqui para mim. Se alguém tiver alguma opinião aí, comenta aí, tá bom? Então tá aí, pessoal, mais um pouquinho de Isaías, tá? A gente vai continuando aos poucos, tá? Eventualmente eu posso fazer um outro vídeo sobre outro tema. Mas até chegar ao capítulo 39 ainda tem um pedacinho aí pela frente, tá bom? Obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo, que ajuda a aumentar o alcance. Paz a todos.